Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, aos ouvintes da TV Senado, uma das questões mais controversas da atualidade seguramente é o emprego de agrotóxicos na produção agrícola, nomeadamente no Brasil, um dos maiores players do mercado mundial de commodities agrícolas. Não parece surpreendente, portanto, ser o nosso país, presidente, alçado às primeiras posições do consumo mundial de agrotóxicos, até pela quantidade de áreas que nós cultivamos e pela quantidade de produção de commodities agrícolas que nós temos. Certamente, o nosso clima tropical, predominante quente e úmido, também contribui para isso, pois constitui um ambiente propício para a difusão de pragas. Não podemos deixar de reconhecer o papel da inovação tecnológica na ciência química, no desenvolvimento de novos produtos de agrotóxicos, juntamente com a revolução da mecanização, no enorme salto de produtividade da agricultura moderna. Não obstante os bolsões de miséria e de pobreza em nosso planeta, a segurança alimentar obtida na maior parte dos países deve-se, em grande medida, a este salto de produtividade, que nós chamamos hoje de segurança alimentar. Inclusive, a diminuição, com essa questão da alta produtividade, da pressão da expansão da fronteira agrícola, poupando áreas de preservação da natureza. Os defensivos agrícolas protegem as lavouras do ataque e da proliferação de fungos, bactérias, ácaros, vírus, parasitas, plantas daninhas, nematóide e insetos, estes considerados pragas ou causadores de doenças. As pragas comprimem fortemente a produtividade, de forma que os agrotóxicos constituem importante dispositivo para aumentar a produção, barateando e dando segurança à produção dos alimentos. Parece claro, portanto, não haver possibilidade objetiva de substituir a produção convencional e química pela produção orgânica, ainda que a última seja considerada popularmente como mais saudável. Mas isso não significa, contudo, que seja franqueado, vosso presidente, a produção convencional, a possibilidade de produzir sem atenção à saúde humana. É neste ponto, senhoras e senhores senadores, que reside boa parte da polêmica atual sobre o emprego de agrotóxicos na agricultura. A regulamentação do emprego de agrotóxicos no Brasil condiciona o seu uso à aprovação por um conjunto de instituições: o Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA. O objetivo maior dessas instituições, precisamente, é de garantir segurança para os seres humanos e ao meio ambiente, bem como a eficácia dos produtos registrados no Brasil. Isso não impede, contudo, que o sistema seja questionado pelos lados em conflito. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal, o tempo de desenvolvimento de um novo produto gira em torno de 10 anos e seu registro no Brasil, vosso presidente, cerca de 8 anos. Na publicação intitulada "O que você precisa saber sobre os defensivos agrícolas", a associação sustenta, abro aspas, o desenvolvimento de uma nova molécula de defensivos agrícolas é uma atividade complexa, cuidadosa e onerosa, e a liberação do registro de novos produtos exige estudos que comprovem a eficiência no campo e a segurança para as pessoas e para o meio ambiente. Fecho aspas. Por isso, o setor tem se mobilizado para simplificar e acelerar o processo de registro de agrotóxicos no Brasil, pois não se justifica o espaço tão dilatado de tempo para registro de um produto. Muitas vezes os produtores veem-se privados de recorrer a produtos mais eficientes e mais seguros não registrados no Brasil e forçados a utilizar o que há disponível no mercado nacional. Vejam, senhoras e senhores senadores, o que aconteceu com o glifosato. Na sequência da decisão judicial americana que condenou a Monsanto, fabricante de glifosato, a pagar a indenização de quase 300 milhões de dólares a um agricultor que alegou ter desenvolvido câncer em razão ao uso do produto, uma juíza de Brasília, no início de agosto de 2018, às vésperas de iniciarmos os grandes plantios no Brasil,
determinou a proibição do uso do glifosato nas produções agrícolas do nosso país. Tanto o glifosato como a bemectina e o tiram, os mesmos princípios ativos. Como se sabe, o glifosato, criado há mais de 40 anos, é um dos herbicidas mais utilizados no mundo, com registro em mais de 100 países. Com a proibição do uso do produto, até que a Anvisa conclua os procedimentos de reavaliação toxicológica. Todo o setor do agronegócio e até o ministro da Agricultura, Blário Maggi, posicionaram fortemente contra a decisão. Várias associações de representantes da área, particularmente as dos produtores de soja e de milho, demonstraram um papel estratégico do glifosato no sistema de produção. Alegaram que 90% da soja plantada recorre ao glifosato, no sistema conhecido como plantio direto, que esse plantio permite que não se utilize uma quantidade de máquina remochendo os solos e, com isso, sendo uma coisa que conserva muito mais o meio ambiente. Como o sistema substituía uma parafernália de equipamento pela química, parece bastante improvável que todos os produtores se organizassem a tempo tão curto, sem prejuízos notáveis. Teríamos uma calamidade no fornecimento de alimentos para o Brasil e nas nossas commodities. Felizmente, a segunda instância, em princípio do mês de setembro, revogou a suspensão do uso do glifosato. Reconheceu o profundo impacto econômico da decisão judicial de primeira instância, pois colocaria à perda boa parte da safra de 2018 e 2019, desorganizando fortemente uma das âncoras de nossa economia. E no momento em que nós estamos, talvez, para crescer 1% do nosso PIB, nem sabemos ainda o que vai acontecer, e tendo em vista a ausência de justificativa técnica cientificamente comprovada que embasasse a suspensão do glifosato, assinalou as danosas consequências da decisão judicial a provocar instabilidade jurídica. Certamente, não apoiaríamos concessão de registro a qualquer produto que ameaçasse a vida humana e ao meio ambiente. Todavia, o impacto da decisão judicial revogada seria muito maior se tivesse muito menor se tivéssemos alternativa para produtos registrados no país. Então, essa é a importância desse debate e que essa Casa tem que retomar e olhar de uma maneira diferente. A questão dos produtos agrotóxicos no Brasil, eles não podem ser encarados como se fosse contra a vida das pessoas e contra o meio ambiente. Ao contrário, eles são ferramentas que permitem alta produtividade com segurança alimentar, segurança de saúde e preservação do meio ambiente. Essa é uma verdade e isso tem que se quebrar, esse paradigma. Por outro lado, acreditamos que um setor de tamanha importância para a economia nacional não poderia estar exposto a riscos extremos em razão da ineficiência e da morosidade dos órgãos responsáveis pela aprovação de registro. Senhor presidente, cremos que a melhor saída seja a reformulação dos procedimentos de registro dos agrotóxicos. Devemos promover maior atualização do Brasil com defensivos agrícolas mais eficazes e mais seguros, por meio da agilização de seus registros, produtos que pudessem, por exemplo, substituir o glifosato, caso se comprovasse definitivamente o risco à saúde humana. Quem convive com a agricultura sabe que há 20 anos atrás, 10 anos atrás, a quantidade de produto que se utilizava por hectare era muito maior. As novas moléculas, a evolução científica na área química, ela tem sido enorme. Então, a quantidade de agrotóxico que é aplicado, cada dia ele é menor, sendo mais barato, mais eficiente e mais seguro. Nessas questões polêmicas, vosso presidente, devemos evitar atitudes radicais que venham a comprometer a existência de setores estratégicos de nossa economia. Temos que procurar o caminho do meio, o extremo cuidado e a ponderação. Era o que eu tinha a declarar, presidente. Meu muito obrigado.
Senhores, eu gostaria de chamar à tribuna o senador Reditário Cassol, do PP. Por favor, senador, fique à vontade com a palavra. Obrigado,